116. Regressor Instruction. Capítulo 577. Empreiteiro Demoníaco. 1. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. É um contrato. Eu tinha quase certeza disso. Eu não esperava por uma resposta, mas alguém respondeu quase imediatamente. O rosto da pessoa rangendo os dentes, segurando o escudo mágico, parecia ainda mais assustador. Sim, para matá-lo, nós até vendemos nossas almas. Vendemos tudo. Nossas almas, nosso orgulho, até nossas vidas. Apenas para matá-lo. Eu podia ouvir o som de dentes rangendo enquanto respiravam de raiva. Por que você ainda não sabe que a luz sempre triunfa? Você sabia que suas ações serão mais desvantajosas para Jin King? Você não queria recuperar a honra dele? Ele vai entender. Não pronuncie o nome dele com essa sua boca suja. Jin King era um invocador de demônios, mas ele era um homem que valorizava seu orgulho mais do que qualquer outra coisa. Não tem como você não saber disso. Você provavelmente nunca o entendeu. Pare de falar do nome dele com sua voz suja. Porque importa de quem é o nome que eu chamo. Seu bastardo ditador inútil. Eu estava preocupado com o que fazer depois de qualquer maneira, mas sou muito grato por eles terem preparado o terreno para mim por conta própria. Jay. Alguns dos guardas o esfaquearam por todo o corpo, mas ele não mostrou nenhuma reação. Em vez disso, ele olhou diretamente para mim e bateu no escudo protetor, aumentando minha curiosidade sobre com qual demônio eles haviam feito o contrato. Devo considerar o empreiteiro deles como um grande corpo. Claro, eu naturalmente pensei que não era Belial. Não sentia a energia peculiar do 27º corpo. Considerando que o poder que eles ganharam parecia transcender a morte, provavelmente era. Não é alguém com classificação mais alta do que Belial, é? Não estava claro naquele momento qual demônio e que tipo de contrato era, mas de fato falando, era uma opção razoável para eles. Não havia como eles não saberem que me atacar sem nada não era diferente de tentar quebrar uma pedra com um ovo. Eles teriam pensado que precisavam de uma maneira de preencher a lacuna de poder entre o nosso lado e o deles, e parecia que eles haviam escolhido seguir esse caminho. A opção que eles escolheram foi um pouco surpreendente, mas acho que eles não conseguiram encontrar outra maneira. Não havia nada melhor do que isso quando alguém precisa urgentemente de um grande poder em um instante, afinal. O plano deles deve ter sido garantir a morte de Lei Keong no prédio do governo. Eles teriam pensado que não precisavam contar ao povo do continente sobre o que estava acontecendo lá. Ainda assim, eles provavelmente não se importaram muito se descobrissem ou não. Já estava decidido que esses bastardos morreriam independentemente do plano terminar em sucesso ou fracasso de qualquer maneira. Portanto, havia uma grande probabilidade de que qual seria sua reputação após o incidente não importasse mais para eles. Não era mentira que eles apostaram suas vidas e almas em seu esquema atual. Um contrato sempre vinha com um preço. O mesmo aconteceu com a própria invocação. Meu caso era um pouco especial, mas não significava que outros receberiam o mesmo tipo de tratamento preferencial. Considerando que era impossível invocar um nível de Major Corpo sem a magia de Jungayan, algo deve ter sido sacrificado na cerimônia de invocação. Eu não sei quem ou o que é, mas esse demônio deve ter se enchido de conquistas. Eles colocaram suas próprias vidas e almas como pagamento, e o que ganharam em troca foi um corpo que não sucumbiria à morte em circunstâncias normais, combinado com uma tremenda habilidade que poderia ceder a de aventureiros de alto escalão. Nem todos os membros da ordem assinaram o contrato. Apenas aqueles no nível executivo e aqueles que poderiam lidar com esse tipo de poder provavelmente aceitaram o acordo. Isso está ficando muito complicado. Eu fingia estar bem externamente, mas, na verdade, minha ansiedade começou a aumentar. Os caras que eu pensei serem filhotes acabaram sendo lobos, talvez até tigres. Eu não tinha mais certeza se poderia deixar o local com segurança com o poder que tinha atualmente. Park Lian e meus outros guardas eram realmente competentes, mas não podiam fazer nada além de suas próprias habilidades. A usuária de lâminas gêmeas Park Lian, que sempre permaneceu inexpressiva, começou a parecer um pouco ansiosa, pois provavelmente estava nervosa sobre o que fazer se não conseguisse executar a missão com sucesso. Como se ela pensasse que era impossível continuar a confrontá-los, ela continuou a se mover, liderando os guardas e a mim, mas não conseguiu impedir que suas próprias feridas se acumulassem. O escudo, que parecia que poderia ser mantido por um longo período, também estava chegando ao seu limite devido ao evento de atentado suicida,
E começou a parecer que estávamos sendo levados para onde eles queriam que fôssemos, em vez de fugir com base em nossas decisões. Acho que estamos sendo conduzidos. Eu me sinto da mesma maneira, mas parece que não há outro caminho para nós. Acho que seria melhor ganhar o máximo de tempo possível. Sinto muito. Micrômetro. Vice-mestre da guilda. Sim. Já que parece não haver outra maneira de sair daqui, pelo menos o vice-mestre da guilda. Não. Você não precisa fazer isso. O que me preocupa não é ficar preso e morrer aqui. Ninguém deve morrer aqui. Não pense ou diga nada imprudente. É arriscado, mas eu tenho um plano. Como eu disse, vamos atrasar o máximo que pudermos. Suas feridas e resistência estão bem? Não é tão bom assim. Eu gosto que você seja honesto. Assim que tomei a poção da bomba de luz, um brilho brilhante começou a se espalhar em todas as direções com o som de hoje. Não apenas as explosões desapareceram, mas os mortos-vivos que nos bloqueavam foram imediatamente exorcizados e desapareceram. É deslumbrante. Tão deslumbrante. Hoje. Como o alcance do efeito era amplo, os raios de luz se estendiam constantemente ao longo da passagem. Com os ferimentos e a resistência dos guardas forçados a se manterem firmes recuperados em um instante, o item que usei certamente teve um impacto digno de seu grau. Eu esperava ser capaz de acabar com até mesmo os empreiteiros demoníacos, mas uma aura escura começou a envolvê-los em breve. Eu pensei que eles resistiriam, mas isso não os afetou tanto quanto eu pensava. Eles devem ter contratado um demônio de alto escalão. Os moderados não seriam hostis a mim, então provavelmente era alguém com uma inclinação radical. Achei que teria um momento de sobra, mas os reforços vieram imediatamente e preencheram os buracos em sua formação. O cálculo de que eles recuariam um pouco foi um erro, e eles sabiam que havia restrições ao uso de poções de bomba de luz. Percebendo a confiança em seus olhos de que eles poderiam fazer isso, parecia que eles pensaram que eu usei a poção mais cedo do que o esperado. Eu usei muito cedo. No entanto, era melhor do que não poder usá-lo depois de economizar por muito tempo. Isso não é bom. Parecia que isso estava saindo do jeito que eles imaginavam. Os empreiteiros demoníacos de nível executivo estavam definitivamente cautelosos com as bombas de luz. O que eles planejavam poderia ser entrar depois que todas as poções da bomba leve tivessem sido usadas. Não, independentemente do que eu pensasse, não seria errado julgar que o propósito por trás de suas ações era esse. Até chegarem ao local que planejavam ser a etapa final. Eles vão me fazer usar todas as minhas poções. O que você acabou? Não é nada. Você pode entrar em contato com as pessoas do lado de fora do prédio por acaso? Não podemos estabelecer uma conexão. Eles provavelmente estão usando a propagação de distúrbios usada pelo invocador de demônios em nossa última batalha com a República. Sim, estou tentando descobrir exatamente de onde as ondas de rádio estão se espalhando. Não faria sentido para nós virmos e mudarmos nossa formação agora. Isso é irritante. Continue empurrando. Faça-os usar sua resistência o máximo possível. Não os deixe descansar. Apoie as tropas. Tropas de apoio. Bloqueie a frente. Bloco A. Esse bastardo sujo. Bastardo inútil. O câncer do continente. Não recue. Não tenha medo. Pense em Gen King. Pense naquele que morreu gritando desesperadamente. A ordem morre aqui hoje. Mas não vamos morrer sozinhos. Vamos fechar os olhos a esse ditador. Mova-se. Os traidores que fizeram um contrato com o demônio estão falando demais. Você não pode nem dizer quem é justo e quem é mau ou qual lado é claro e qual lado é escuro. Você precisa ser iluminado. Eu não posso dizer que vocês estão sãos agora, empreiteiros demoníacos. Não há muita reação. Os líderes ficaram um pouco mais frios. Não é tão bom assim. Mais uma vez, eu estava preso e não sabia dizer exatamente quanto tempo havia passado, mas esperava que o tempo de espera para usar a poção bomba de luz mais uma vez tivesse terminado. Eu não deveria ter usado antes. Suspiro. Hoje. O brilho se espalhou pelos corredores mais uma vez. Isso afetou suas tropas imediatamente, mas, como antes, humanos e mortos-vivos poderosos preencheram a vaga. Eu pensei que estava constantemente sendo perseguido sem nenhuma maneira de resistir. Ainda havia outra poção de bomba de luz e meu escudo, e ainda assim estávamos em menor número e não conseguíamos lidar com as tropas inimigas naquela atmosfera. Um pouco mais. Empurre. Apenas continue empurrando-os. Estávamos correndo como loucos, mas não tínhamos escolha a não ser ir para onde aqueles filhos da puta estavam nos arrastando.
Um dos fatores que nos prejudicou foi que a estrutura do prédio do governo não era familiar para nós. A segunda foi que não podíamos suportar o número deles. Mesmo sabendo que estávamos sendo levados à boca do tigre, não tivemos escolha a não ser entrar nela. Eventualmente, chegamos ao lugar onde eles queriam que fôssemos. Foda-se. Eu observei os empreiteiros demoníacos me cercando na grande sala. A maneira como eles estavam vestindo grandes capas como adolescentes parecia estúpida. Todos os filhos da puta que começaram nosso problema estavam naquele lugar. Exceto por Mikhail e Natalie. Finalmente, os guardas começaram a se aproximar cada vez mais de mim, mas apenas engoliram em seco como se não conseguissem encontrar uma saída. Ao contrário da minha expectativa de que eles atacariam imediatamente, eles falaram como se estivessem aproveitando o momento. Você finalmente está aqui, seu golpista imundo. Eu acho que você não viu a luz que acabou de explodir. É um pouco doloroso ser chamado de golpista. Eu sou um mensageiro divino escolhido por Deus. Você não testemunhou os brilhantes raios de luz diretamente com seus olhos. Os golpistas são você, cujas ações não correspondem ao que você diz, não eu. Não sei como você pode usar o poder da luz, mas todos aqui sabem que você é um golpista de lixo. Então é por isso que você até assinou um contrato com o demônio. É uma escolha inevitável necessária para alcançar uma grande causa. Nós pegamos emprestado o poder dele para matá-lo, não por qualquer outro motivo. Todo criminoso e todo perverso tem uma boa história. Mas sabe de uma coisa? Não importa o quão comovente seja a história, os criminosos ainda são criminosos no final. Foi o mesmo para Jim King, em quem você acredita e segue. Independentemente de seu motivo, ele é um criminoso de guerra e pagou o preço justo pelo crime que cometeu. Seu golpista sujo. Você acha que realmente merece dizer isso? Já não estou deixando claro. Luz e trevas, bem e mal. Mesmo a uma distância de 1 quilômetro, você ainda não pareceria normal. Seus olhos estão vermelhos, seu corpo está torcido e você está cercado por uma escuridão escura. Quem pensaria em vocês como membros de um grupo comprometido com o continente? Vou lhe dar uma chance de se arrepender. Faça o que fizer, eu não vou morrer de qualquer maneira. Não me faça rir. Sabemos que você é diabólico por dentro. Você é o verdadeiro demônio. Essa língua enganosa que você usa para enganar as pessoas é o verdadeiro demônio. Você está usando uma máscara de luz, mas realmente pensou que não saberíamos sobre seus planos sujos? As outras pessoas no continente podem não estar cientes, mas nós estamos enfrentando a realidade corretamente. Este continente não é o seu palco. Aqueles que vivem neste continente também não são peças de xadrez para você brincar. Não tenho certeza do que você está falando, mas não estou aqui para governar o continente. Não sei por que você não reconhece que estou aqui para protegê-lo. Lixo humano. Vou puxar essa língua suja para fora e garantir que você não possa mais usá-la. Como uma pessoa que afirma ser a protetora do continente, parece que não posso mais tolerar a raiva dos grupos malignos que fizeram um contrato com o demônio. Oh, grande Benignore. Por favor, me perdoe pela minha escolha. Eu não tenho outra opção. Enquanto olhava lentamente para frente, percebi que os rostos das pessoas ao meu redor mudavam pouco a pouco. Eles estavam olhando para mim com os lábios bem mordidos. Também era perceptível que eles sentiam que seus pensamentos estavam corretos e que eram eles que estavam certos. Vice-mestre da guilda. Isso é. Eu sei. 3 horas. Uma conversão de classe de grau semi-mítico foi gerada. Alquimista da luz foi mudado para subclasse. O Senhor da Peste das Trevas foi assumido como a classe principal. Nenhuma outra palavra foi necessária. Sepultura de ossos. Quando eu cantei o feitiço, espinhos feitos de ossos gigantescos começaram a emergir de todos os lados. Regressor Instruction capítulo 578. Empreiteiro demoníaco. 2. Faça. Desvie-se. Crack. Cruste. Os espinhos feitos de ossos enchiam o lugar, espalhando-se sem qualquer forma ou padrão. Vários sons estrondosos rasparam contra as paredes e avançaram para penetrar em tudo à vista. Todos os presentes testemunharam seu tamanho colossal. Os empreiteiros demoníacos se espalharam para escapar com os rostos enrugados, mas um não conseguiu escapar e foi varrido. Tosse. Tosse. Eu naturalmente franzi a testa enquanto olhava para ele. Ele sobreviveu mesmo que continuasse a cuspir sangue. No entanto, parecia que ele não conseguia mais se mover. Como ele ainda poderia estar vivo quando havia alguns buracos grandes em seus braços, pernas e tronco?
Nenhum outro pensamento veio, exceto que ele era muito perseverante. Acho que não posso usar a praga de grau comum. Posso classificá-los como humanos? Como pensei que seria melhor preparar um ataque que derretesse seus corpos, e enquanto me apressava para lançar o feitiço, fantasmas fracamente visíveis começaram a cobrir meus arredores. Eu só podia usar o estado do On cerca de 3 horas por dia, mas seu poder de combate não era ruim. Achei que era apropriado usá-lo em um ponto tão crucial. Claro, isso não significava que não havia penalidades sobre isso. Eles só podem ser mortos pelo poder divino de alta pureza. Era por isso que eles eram extremamente cautelosos com as poções da bomba de luz, e eu não podia matá-los usando métodos normais. Dada a atmosfera, não seria possível para eles moverem seus corpos mesmo sem suas cabeças. Não tenho escolha a não ser garantir que a luta seja impossível para eles. Apenas dar-lhes feridas não teve muito efeito. O número deles é de cerca de 40, talvez mais. Isso não incluía aqueles que foram empurrados para consumir a bomba de luz e aqueles que não conseguiram entrar onde estávamos. Em suma, havia cerca de 40 pessoas que fizeram um contrato com o demônio. Não, cerca de 50 pessoas. Parecia que todos aqueles que adquiriram temporariamente o poder do grau lendário também eram do nível superior. Mais de 3 pessoas entre eles. Eles poderiam ser classificados como líderes. É desfavorável para nós em termos de poder. Eu tinha uma poção de bomba de luz restante, e meus guardas poderiam ser classificados como de alto escalão no continente, mas nossos oponentes eram monstros que não sabiam nada sobre a morte. Mesmo que pudéssemos sobrecarregá-los com nossa experiência de combate, não havia garantia de que nada daria errado. A parte mais complicada disso foi o fato de estarmos em menor número. Considerando sua capacidade de transformar as tropas do lado de fora e até mesmo seus próprios corpos em mortos-vivos de alto escalão, seríamos os únicos a sentir o fardo físico primeiro. Esta é uma luta de lama. Tínhamos que sair da situação sitiada de alguma forma. Eles estavam analisando o poder assim como eu fiz nas instalações, que foram brevemente embaladas para se tornar uma tumba de ossos, e quando viram a máscara cobrindo lentamente meu rosto, eu os vi mordendo os lábios. Você finalmente revelou sua verdadeira cor, seu vigarista imundo. Calem a boca, empreiteiros demoníacos. O vice-mestre da guilda é diferente daqueles de vocês que escolheram fazer um acordo com o demônio. Não somos fortes o suficiente. Sinto muito, vice-mestre da guilda. Parece que ela está me defendendo com muita paixão. Os guardas, incluindo Park Lian, já sabiam sobre meu estado de Doon Kilong. E eles sabiam das penalidades que a mudança traria. Olhando para a atmosfera, eles parecem pensar que é por causa deles. Eles provavelmente pensaram que a razão pela qual eu mudei minha classe naquele momento foi por causa deles. Fiquei um pouco intrigado, mas pude entender por que eles pensavam assim. Na verdade, estávamos em perigo e, se eles arrastassem o tempo usando métodos comuns, havia a possibilidade de que ocorressem baixas mesmo dentro deles. Eu não estava realmente almejando isso, mas tive que tomar as contramedidas necessárias. Eu cambaleei enquanto segurava levemente minha máscara que cobria automaticamente meu rosto. Ao ver isso, Park Lian imediatamente se preocupou comigo. Vice-mestre da guilda. Está tudo bem. Eu só tive dor de cabeça por um momento. Mas, por enquanto, vamos pensar em sair deste lugar. Você não precisa pensar em mais nada. Estamos deixando este lugar sem uma única pessoa deixada para trás. Vou arriscar minha vida para protegê-lo. Estou lhe dizendo que não há necessidade de fazer isso. No entanto, gostei dessa motivação. Até as lágrimas em seus olhos eram verdadeiras. Eu pensei que não havia como ela mostrar suas emoções, mas parecia que ela tinha mais sensibilidade dentro de mim do que eu pensava. Se ela reagiu assim apenas com isso, no primeiro incidente de Doon Kilong, ela deve ter chorado em voz alta. Olhando para ela naquele momento, pude vê-la sofrendo. Até os outros membros também estavam bastante agitados. Estou feliz por sempre cuidar da minha reputação. Havia também alguém jorrando palavras desnecessárias. Era bastante incomum, considerando que ela não costumava falar muito. Kang Eun-ni. Ela nasceu no continente assim como Kim Hee, e depois que ela perdeu seus pais na guerra contra a República, ela foi selecionada como guarda-costas. Ela tinha tanto talento e realização que fez o atual programa Jovem Azul acontecer. Por assim dizer, não seria errado dizer que ela pensava em Kim Sung e em mim como seus pais. Se não fosse pela Guilda Azul,
Ela provavelmente teria sido vendida para um mercado de escravos. Elni era muito leal porque ela sabia melhor, e foi ela quem eu não removi durante o processo de redução do número de meus guarda-costas. Ainda assim, ela não falou muito depois de se juntar aos guardas. Honestamente, essa foi a primeira vez que a vi utilizando uma voz tão alta. Vocês também estão sendo enganados. Acorde e dê uma olhada mais de perto nele. Quero dizer, abre os olhos e veja se é realmente isso que você está tentando proteger. Calem a boca, seus bastardos sujos. Você sofreu uma lavagem cerebral. Ele está apenas mantendo você por perto porque acha que vocês são fáceis de domar. Vocês são os únicos que sofreram lavagem cerebral pelo invocador de demônios, seus traidores. Lei Yong é o salvador do continente e um grande homem que liderará a nova era. Ele é o benfeitor que nos aceitou e nutriu que não tínhamos para onde ir. Ele nunca será tratado da mesma forma que vocês. Olhe para ele ainda se torturando para proteger o continente. Como você pode dizer isso mesmo testemunhando tudo isso? Tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos, seus reacionários. Esses bastardos reacionários. Eu vou matar todos vocês. Eu vou matar todos vocês. Pedimos desculpas por não sermos fortes o suficiente. Vice-mestre da guilda. Como a idade média dos guardas era jovem, eles pareciam ser facilmente agitados por essa situação. Eu me senti um pouco culpado e não tive escolha a não ser mexer na máscara. Este é o seu último aviso, pobres seres. Se você jogar fora sua arma e sair agora, nós o pouparemos. Calem a boca, seus vermes. Vamos acabar morrendo juntos aqui com o vice-mestre da guilda. Eu não pretendo morrer. Eu realmente não. Mate-os. Corte a cabeça desse golpista imundo. Chegou a hora de ganhar a segurança do continente e a vingança dos soldados. O desejo da ordem deve ser saciado. Vice-mestre da guilda. Não há necessidade de pânico. E não há necessidade de ficar agitado. Pense em sair deste lugar enquanto mantém o escudo firme. A possibilidade de termos sucesso ainda é alta o suficiente. Não se force a sair da barreira e mantenha o escudo erguido mesmo quando tiver uma chance de contra-atacar. Mesmo que o inimigo tenha feito um contrato com um demônio para obter poder amaldiçoado, eles ainda não estão acostumados com isso. Como você quiser. Eu acredito em todos vocês. Sim, senhor. Proteja o presidente. Não faça nem mesmo um dos dedos dos inimigos tocá-lo. Lembre-se de qual é o nosso trabalho. Venha. Empreiteiros demoníacos. Morra. Filhos da puta. Proteja-o. Proteja-o. Quebre o escudo. Liberte tudo o que você tem. Destrua todos esses ossos estúpidos. Crash. Bane. Isso é ainda mais difícil do que eu pensava. Havia um limite para o escudo e os ossos que bloqueavam o poder mágico que atacava de todas as direções. Nesse interim, um fantasma da praga começou a abraçar um dos remanescentes de Genking. Ah! Junto com aquele som, vi o cara derretendo em um instante. Eu pensei que o efeito era muito bom, mas como ele ainda poderia atirar flechas constantemente no meio disso. Eles se moveram com um pouco mais de cuidado, como se estivessem cientes do fantasma invisível, mas nada mudou muito. Eu tinha convocado um tentáculo gigante para envolver mas o apoio veio rapidamente, e o tentáculo não conseguiu obter resultados favoráveis. Claro, a praga escondida nele penetrou em seu sistema respiratório, mas vai levar algum tempo até que ele morra. Porra, definitivamente há uma diferença no poder de fogo de quando Belial estava comigo. Achei que tinha reduzido muito a diferença de potência no passado, mas ainda não era suficiente. Devido a estarmos em menor números, os guardas também recuaram gradualmente, e essa reação me forçou a cuidar deles cada vez mais. Levantei a mão e enviei apoio com ossos e tentáculos algumas vezes, e como eu estava mantendo a defesa geral, eles não entraram em colapso, mas isso é perigoso. Ninguém comigo discordaria de que era uma situação que poderia se tornar fatal com um pequeno erro. Seria bom se os três irmãos Park, Keeley, que eu não via há um ano, saíssem como os clichês dos filmes comuns. No entanto, um evento semelhante a um filme provavelmente não aconteceria e, quando olhei para a saída sem saber, vi alguém saindo. Hã? E essa imaginação se tornou realidade. Acabou sendo Shuejin segurando uma lança. Por que você está aqui? Eu não pude deixar de olhar para ela balançando sua lança em um movimento que eu nem conseguia entender direito. Ela parecia uma general dos Três Reinos. Apesar de estar cercada por inimigos,
Ela empunhava sua lança de uma forma que protegia o espaço e esfaqueava seus inimigos com precisão. Flechas e espadas estavam tentando acabar com ela, mas ela se esquivou e desviou de todas usando sua arma longa. O ataque do inimigo com uma lança por trás foi evitado usando a lança como alavanca. Ela então evitou o ataque que foi enviado para cima, torcendo momentaneamente seu corpo. Eu pensei que Park e Lee fariam apenas o movimento trabalhista e a revolução. Ela não era rápida como Kim Sung ou tinha uma tremenda força muscular como Chae-ha. Ela mostrou a habilidade final que o primeiro-ministro comum, que não conseguiu se tornar um gênio, poderia exibir um talento que não podia ser explicado com suas estatísticas. Ela me fez sentir como se estivesse assistindo a um filme de artes marciais. Depois de um salto, ela imediatamente pousou na minha frente. Depois disso, ela falou com uma voz com uma atmosfera diferente do habitual. Você está bem? Yejin. Por que você está aqui? Eu perguntei primeiro, vice-mestre da guilda. Você está realmente bem? Tudo bem. Obrigado por se preocupar. Yejin, você é o melhor. Suspiro. Sim. Eu estou bem. Eu não acho que você parece bem. Devemos sair daqui o mais rápido possível. Senhora Parklian? Sim, chefe. Apenas cuide da segurança do vice-mestre da guilda. Vou abrir um caminho. Copie isso. Ela até pegou uma flecha que veio voando com a mão nua. Nuna, realmente. Por que você é tão legal? Ela me lembrou de Kim Un-sung, que eu não conseguia ver em lugar nenhum. Você está fazendo meu coração bater, Yejin. Regressor Instruction capítulo 579. Empreiteiro demoníaco. 3. Por favor, siga-me. Claro, claro. Claro, eu vou te seguir. Eu vou segui-lo até o fim. Olhei para Shu Yejin com um sorriso caloroso. Eu já olhei para alguém com um rosto tão caloroso na minha vida. Não consigo expressar isso em palavras. Parecia que pensávamos o mesmo. Eu não sabia por que ela estava naquele lugar, mas ela deve ter notado instintivamente que sua amiga estava em perigo. Isso não era evidência de que ela se importava comigo lá no fundo, embora discutíssemos muito. Foi como se uma brisa quente de repente soprasse através da cena caótica. Acho que é melhor agradecê-la. Não importa o quão próximas as pessoas estivessem, naquele momento, pensei que não havia nada melhor do que expressar as coisas em palavras. Shu Yejin falou antes que eu pudesse. Eu pensei que meus sentimentos foram transmitidos o suficiente, mas seu tom foi bastante surpreendente e, honestamente, foi uma linha que me fez querer bater nela. Você está bem? Você tem um olhar sujo no rosto. Se sua dor de cabeça piora, você deve me dizer. O que você quer dizer, olhar sujo? Não. Por um momento. Você parecia um demônio. Quero dizer, me desculpe. Arrepios inexplicáveis surgiram nas minhas costas. Foi um erro meu. Ainda assim, se algo der errado, você deve me dizer imediatamente. Não há nada que ela não possa dizer. Sim, eu vou. Você não deveria ficar assim. Acho que é melhor mudar sua forma agora. Embora haja um limite de tempo, esse poder certamente devorará seu espírito. Não, está tudo bem. Eu ainda posso me dar ao luxo de usar isso. Estou um pouco aliviado desde que você veio, mas quero sair com todos aqui. CH Presidente. Você não precisa se preocupar conosco, Presidente. Para sua segurança, vamos sacrificar nossa própria segurança sem preocupação. Por favor, considere nosso papel original e valorize seu corpo mais do que o nosso. Mesmo que tenhamos que jogar nossas vidas. Estou dizendo que você não precisa jogar sua vida fora. O que há com todos vocês? Vocês são voluntários muito importantes. Suspiro. O limite de tempo é de 2 horas e meia. Eu prometo. Se ainda permanecer, eu mesmo tomarei medidas. Sim, por favor. Se fosse Kim Un-sung, ele ficaria irritado, dizendo que era um absurdo. Eu até fiz uma configuração inútil para tranquilizar os membros da guilda, mas Kim Un-sung pularia mesmo enquanto dormia se soubesse do meu estado de Dron. Pelo contrário, Jungayan, a raiz do incidente que me deu a nova classe, parecia gostar secretamente. Ainda assim, nosso adorável retornador tornou-se muito sensível à minha nova aparência, na medida em que fui além do trauma e se transformou em uma característica. Não, se Kim Un-sung estivesse conosco em primeiro lugar, não teria sido necessário manter meu estado corrompido. Embora Shu Yejin fosse forte, sua capacidade ainda era limitada à dos humanos. Esses punks reacionários, que ainda estavam usando todo o poder de fogo que tinham,
Provavelmente teriam seus membros divididos se fosse contra Kim Il-sung que eles estivessem lutando. Objetivamente falando, era impossível lidar com todos os empreiteiros demoníacos apenas com Xue Jin. Ela sabia disso também, e talvez fosse por isso que ela concordou temporariamente com Duong Qilong. Se eu estivesse sozinho, ela poderia ter conseguido me resgatar, mas estávamos em menor número. Não, ainda, é realmente impossível. Considerando como ela estava abrindo o caminho para nós, parecia ser possível. Na verdade, no Blue, ela era uma das 5 mais fortes. Com exceção do primeiro e segundo lugar na classificação das Forças Armadas, Kim Il-sung e Jun Gaian, que já eram difíceis de classificar como seres humanos, não havia problema em dizer que ela era mais forte do azul. Mesmo que eu procurasse em todo o continente, ninguém era tão habilidoso em empunhar lanças quanto ela. Nosso Il-sung a escolheu por um motivo, e um bom também. Uau, ela luta muito bem. Muito, muito bem. Embora eu sentisse que seus movimentos eram maiores do que Kim Il-sung, que sempre lida com as coisas de forma concisa, isso evocou a ilusão que a fez parecer linda. Como ela poderia se esquivar dos feitiços mágicos que nos bombardeiam de todos os lugares? Havia muitas cenas que eu não entendia antes, e havia ainda mais que eu não conseguia entender naquele momento. Como se os bastardos reacionários que inicialmente concentraram seu poder de fogo em Xue Jin também pensassem que não havia esperança se continuasse assim. Fazia muito tempo desde que eles converteram a magia em um tipo de alcance. Feitiços mágicos que não tinham nenhum poder de penetração, já que não conseguiam se concentrar em um só lugar, não podiam causar grandes danos aos meus aliados. Isso é o suficiente para nos manter protegidos. Bang! Crash! Embora fizesse um barulho alto, a armadura de ossos que cobria todo o acampamento aliado não era facilmente quebrada. Achei que seria difícil sair de lá, mas surpreendentemente estava progredindo muito bem. Enquanto isso, fantasmas da peste estavam voando e infligindo danos aos meus inimigos. Esperem, pessoal. Ops. Sim, bom trabalho. Bom trabalho. Mudanças estavam acontecendo com a facção que correu para a morte juntos. Eles estão buscando uma batalha de longo prazo. Parecia óbvio que eles escolheram usar as tropas com pressa para nos manter dentro assim que vissem uma chance. Não se apresse. A vantagem está do nosso lado. Tente atacar a parte fraca de sua formação e esgotá-los o máximo possível. Ignore a lanceira. Ignore a lanceira e aponte para a retaguarda. No entanto, a vanguarda deve se concentrar em parar a lanceira e abster-se de fazer um ataque direto. Pense em limitar seus movimentos o máximo possível. Sobreponha as maldições ou debuffs. Amarre-os onde estão. Sim, eu tenho que sair sujo. Por favor, remova a maldição que cai sobre Ejin com um feitiço de purificação. Você só precisa remover a maldição. É melhor salvar seu poder divino o máximo possível. E me desculpe, vice-mestre da guilda. Não. Não é algo que vocês devam se arrepender. É por isso que os olhos da mente são um grande trunfo. Eu pude ver que tipos de maldições foram aplicadas a Xue Jin, removendo a redução na velocidade de movimento. Acho que posso esperar um pouco mais sobre a perda de força muscular. Removendo a maldição da neutralização também. Removendo todos os relacionados à mente. Não, já que ela tem uma mentalidade forte, seria melhor economizar um pouco mais de poder divino. Ela seria capaz de resistir a esse tipo de batalha de qualquer maneira. Vários feitiços sombrios são direcionados para a retaguarda. Eu posso bloqueá-los enquanto Park Lian marca as tropas que vêm do lado esquerdo. E aqueles que estão cantando feitiços poderosos no canto precisam ser mantidos no controle com flechas e ataques de longo alcance. Acho que posso lidar com isso também. As tropas treinadas para seguir ordens também foram um dos fatores que lhes permitiram lidar bem com a situação atual. Eles se moveram pela fé, nunca questionando minhas palavras. Eles não julgaram por si mesmos porque havia um controle de longa distância lá ou porque precisavam dar mais poder à esquerda. Eles deixaram completamente seu destino para mim. Isso está certo. Não importa como eu pensasse sobre isso, não era essa a maneira mais racional? Não era fácil ver a guerra objetivamente em uma situação tão caótica, mas as informações fornecidas pelos olhos da mente tornaram isso possível. Era até visível que seu desempenho estava melhorando logo depois de algum tempo. Cerca de 13 oponentes foram derrotados. De 50 a cerca de 30. Nenhum dos meus guarda-costas havia sido morto ainda.
Embora eles não estivessem acostumados com seu poder recém-conquistado, se eu considerasse que estávamos em menor número em relação às forças inimigas, era apropriado chamá-lo de uma grande vitória. Era óbvio quem seria o vencedor se continuasse assim. Vamos continuar com esse fluxo. Vamos lá. Não desista. Camaradas da ordem, nunca vacilem. Temos que conscientizar esse golpista sujo do ressentimento que temos e do que pensamos dele. Mova-se. Vamos nos mexer. Não há problema em morrer enquanto lança magia, então continue conjurando feitiços. Não pare. Não deixe suas mãos descansarem. Continue se movendo e pressione-os. Droga. Por quê? Porque não pode alcançá-los. Por quê? Por quê? Mesmo que todos nós morramos aqui, com certeza vamos levá-lo conosco. Não teremos de outra maneira. Eu tive que dizer algo de volta para eles. A luz do continente nunca se apagará. Não importa o quanto você tente exterminar a luz, ela sempre brilhará. Você. Fale tão bem com essa aparência. Hugo. Tentáculo, obrigado. A barreira estava ficando relativamente fina, como se eles estivessem ficando ansiosos, e os empreiteiros demoníacos gradualmente perderam a razão. Nesse ponto, eles tiveram que fazer outra escolha. E como esperado, eles visivelmente implantaram os mortos-vivos de alto escalão que estavam salvando. Eu acho que isso é tudo que eles podem fazer. Claro, isso foi um truque. A única explicação lógica por trás do envio dos mortos-vivos naquele momento era que ele tinha um propósito diferente além de arrastar o tempo. Afinal, como esperado, o poder mágico dos empreiteiros que pensavam que não podiam mais lutar começou a aumentar explosivamente. Este poder de fogo deve ser diferente de antes. No entanto, não havia necessidade de encarar isso de frente. Eu não sabia se era possível até o momento da explosão, mas foi uma aposta que valeu a pena tentar. Enquanto os cadáveres dos membros aposentados se preparavam para um bombardeio sem sentido, o pessoal restante escapou de lá. Ao apontar para o perigo inevitável, percebi que Xuejin já estava abrindo caminho. Vamos lá. Podemos sair agora. Tudo bem. Park Lian, ajude Xuejin a limpar o caminho. Magos, por favor, concentrem-se na magia defensiva que pode minimizar o dano da explosão. Esta é a nossa oportunidade de sair. O presidente disse que este é o momento certo. Não pare. Corra. Empurre-os. Empurre-os. Ah! Ponto merda. Pare com isso. Pare com isso agora. Até nós vamos acabar sendo pegos na explosão. É tarde demais. Merda. Eles estão escapando. O grupo do golpista sujo está escapando. Detenha-os agora mesmo. Kraas. Baan. Corra. Correr. 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 Yejin. Corra. Correr. Nuna. Corra. Louco. Bang. Sobreposição. 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 Crash. Buron. Buron. Continuei a cantar feitiços enquanto corria. Claro, Xuejin estava praticamente me carregando, já que eu era muito lento em comparação com os outros. Foi bastante humilhante, mas foi eficiente. O escudo ósseo, que foi feito para evitar que os efeitos da explosão saíssem em direção à saída, foi esmagado tão facilmente que sua existência se tornou inútil, mas novos escudos continuaram a preencher seu lugar. O protagonista e seu grupo escaparam por pouco da explosão. Até que ponto eu ri de filmes de Hollywood contendo clichês tão absurdos? A única coisa que pensei foi que tive a sorte de isso acontecer comigo. Como eu mal escapei, a área virou de cabeça para baixo com a explosão e a fumaça. O cheiro do ar exterior, como se tivesse sido há muito tempo, furou meu nariz. Ouvi alguém falar antes mesmo de poder olhar em volta. Não fazia parte de seus planos, pois eles queriam acabar com isso dentro do prédio, mas também era a melhor opção que tinham. Lou. Banheiro. Olhar. Olhe para isso, povo do continente. Esta é a verdadeira identidade do cardeal honorário, que se diz ser a devoção da luz e a segunda vinda do Deus Abenignore. Ele assinou um contrato com o demônio para enganar o continente. É por isso que nossa ordem está arriscando tudo por nossa terra onde todos vivemos. Estamos aqui, arriscando nossas vidas por uma sociedade verdadeiramente livre, justa e igualitária. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas o que estamos falando é da verdade e da escuridão que nunca foram reveladas no continente. O presidente Lee Keong é o ditador continental, um golpista e um enganador que engana todos. Sim, ele é um enganador. Abre os olhos e olhe para frente. A maneira como ele usa essa máscara é o que ele realmente parece.
Havia pessoas lá que tentavam persuadir qualquer charme ou habilidades persuasivas. Você parece muito bêbado em seu papel. Acorde, tio, sério. A partir do momento em que deixaram o prédio do governo, esses bastardos eram nada mais nada menos que empreiteiros demoníacos. Na verdade, eu nem precisei ir em frente e dar desculpas. Foi lamentável não poder mudar de classe com antecedência, mas ainda acreditava nelas, nosso amado continente. Nosso povo julgará qual de nós é um verdadeiro mal. A aparência da ordem escondendo toda a energia escura entrou em meus olhos. Como medida extra, comecei a tossir um pouco de sangue. Regressor Instruction capítulo 580, Empreiteiro demoníaco, 4, tosse. Presidente. Vice-mestre da guilda, você está bem? Sim, eu estou. Estou bem. Quando olhei em volta, pude vê-los olhando para mim com expressões estupefatas. A multidão abaixo estava confusa sobre o que diabos estava acontecendo. Eles pareciam estar procurando uma resposta sobre por que houve uma explosão repentina no prédio do governo, o que diabos o esquadrão suicida estava fazendo, vestindo grandes capas, e por que o presidente Lake Long havia mudado dessa maneira. E logo, eles encontrariam a resposta. Os trabalhadores que participaram dos protestos do lado de fora do prédio do governo meio desmoronado aplaudiram por mim até aquele momento. Na verdade, a situação poderia ser resolvida se eu saísse do estado de Dron naquele momento, mas não havia necessidade de apressar o trabalho. Não seria ruim escolher um caminho um pouco diferente, pois as fofocas poderiam sair mais tarde em qualquer direção. Era algo completamente diferente, mas eu estava curioso sobre como as pessoas atuais do continente aceitariam meu estado atual. Para ser honesto, eu também queria testar até que ponto o Lake Long estava embutido no coração das pessoas continentais. Eles realmente não sabiam que havia uma batalha acontecendo lá dentro. Isso significava que o ruído e o poder mágico gerados no prédio do governo estavam completamente bloqueados, indicando que Mikhail cuidou dessa tarefa corretamente. Embora tenha ocorrido um problema em seus planos, metade desse edifício permaneceu em sua forma original. Foi uma enorme explosão criada pelo comando suicida de 13 pessoas, estimada em pelo menos grau lendário ou superior. Se fosse um edifício feito de materiais comuns, o próprio local teria sido explodido em pedaços. Não sei se devo ficar feliz com isso ou irritado. Quando rapidamente virei meu olhar, notei os 3 irmãos e irmãs revolucionários com seus rostos empalidecidos. Considerando que eles estavam com pressa de recuar, eu me perguntei se eles se juntariam depois de revelar sua identidade. Isso tudo acabou. A situação já estava esclarecida quando me lembrei de que de alguma forma éramos capazes de nos relacionar com eles, mesmo com o nosso poder atual. Era óbvio como a batalha prosseguiria depois que o primeiro exército azul se juntasse a nós. Não, antes disso, esses caras. Eles estão completamente arruinados. Eu queria fazer isso o mais silenciosamente possível, mas todos no continente já estavam observando a situação atual. Eles não presumiram que iria falhar em primeiro lugar. Isso poderia ser facilmente deduzido apenas vendo sua disposição de lutar até morrer ou exterminar a luz do continente. Em uma luta que ninguém tinha prestado atenção, uma luta que nunca seria revelada, uma luta onde eles tiveram que afundar, levando tudo com eles como o personagem principal de algum filme antigo. No final, tornou-se uma comédia que todos estavam assistindo. Algum tempo se passou desde que algumas pessoas colocaram uma expressão azeda como se sentisse que as coisas não estavam indo bem. Eles disseram que Jin King entenderia, mas não há como eles não se importarem com ele. Eu pensei que aquele grito era apenas um ato desesperado. É um ato desesperador, de fato. Os que estavam à beira do penhasco gritaram para reconhecê-los, para implorar para saber que sua causa era legítima. Foi um grito ver que a causa estava com eles, que estavam lutando pelo povo. Vendo que as veias do pescoço se destacavam, parecia que eles não venderam suas emoções ao demônio. Eles podem ter prometido que estavam prontos para jogar tudo fora, mas, por outro lado, parecia que queriam que eles estivessem do seu lado. Por que você quer ter tudo assim? Se você escolher um, terá que desistir do outro, certo? Porque eles não sabiam que havia apenas algumas pessoas escolhidas que poderiam ter os dois. Olhe para o ditador, Lake Leone, sendo usado pelo demônio. Você está sendo enganado. O que sabemos sobre ele? É nada mais nada menos do que um papel que ele criou. Seu verdadeiro propósito é colocar o continente em suas próprias mãos. Ele derramou muito sangue desconhecido e invisível. Por isso. Ok, fale o quanto quiser.
A pessoa envolvida na magia e na invocação de demônios, chamada de Pesadelo de Laios, também é o presidente Lei Keeling, não alguém da República. Foi Lei Keeling quem escondeu todas as cenas que existiam na época, e também foi ele quem jogou o pecado para a Jin King da República. Na guerra com a República, o demônio que não atacou inimigos aliados usando os mortos-vivos também é dele. Ele é quem quer controlar todo o continente como um objeto na palma da mão. Continue falando. Abre os olhos. Não vou dizer para você levantar sua espada junto conosco. Mas, pelo menos, espero que muitos de vocês saibam que ele é um trapaceiro sujo feito de mentiras e invenções. O autor é um demônio. O verdadeiro inimigo é Lei Keeling. Ele é o inimigo e a verdadeira ameaça no continente. Temos justiça. E estamos lutando por isso. Diga isso quanto quiser. E veja se isso funciona. Eles não escolheram o caminho errado em primeiro lugar. Eu não sabia o significado por trás de gritar essas palavras 1000 vezes. Mesmo que eles explicassem assim, deve haver toneladas de pessoas que não entenderam. Havia muito a dizer, mas eles decidiram não dizer mais nada porque o equilíbrio parecia já entrar em colapso. Em vez disso, eu empurrei uma linha. Corra. Tosse. Fuja. Todos neste lugar. Você deve sair. Hã? É perigoso. Tosse. É perigoso. O que? O que diabos você está fazendo? Eles assinaram um contrato com o demônio. Eles são um grupo que já desistiu de ser humano. Correr. Apresse-se e sair deste lugar. E ir o mais longe que puder. Todo o pessoal atualmente no Distrito 5. Tire todo mundo agora mesmo. Você. Tosse. Vice-guilda. Vice-mestre da guilda. Você está bem? Presidente. Mude a si mesmo agora. Vice-mestre da guilda. Será perigoso mais do que isso. Não importa como eu pareça. Você não parece normal. Está tudo bem agora, presidente. Estamos bem, então, por favor, arranque esse poder amaldiçoado. Vice-mestre da guilda. Estamos bem agora. Então. Não. Pelo menos até eles saírem daqui. Ainda falta um pouco mais de tempo. Minha atuação fez até Shuya-jin parecer ansioso. O ditado que dizia, se você quer enganar o inimigo, você tem que enganar os aliados primeiro, nunca traiu minhas expectativas. Os momentos em que as emoções ganharam vida não pareciam mais uma cena famosa. Proteja o presidente agora mesmo. Eu disse agora. Eu podia até ouvir a voz de Lei Ji. A segurança, que não sabia da situação, também começou a se aproximar com suas lanças. Presidente. Merda. Malditos demônios. Por favor, aguarde, presidente. Estarei com você em breve. Não suba. Não suba e vire as costas e saia deste lugar. É perigoso. Eles. Tosse. Através do contrato com o demônio, o poder que as pessoas comuns não podem alcançar. Lei Keeling, seu golpista sujo. Você acha que merece ficar assim e dizer algo assim? Eu tenho qualificações, então por que não? Para Deus a benignore. Você já sabe que devemos pedir perdão. Mas eu sou. Cada pessoa que mora aqui é o mais preciosa. Você não vai entender. Alguém como você, que venderam suas almas, nunca entenderão esse sentimento. Você nunca vai entender. Você está sendo enganado. O verdadeiro demônio continental é Lei Keeling, não nós. Lei Keeling é a verdadeira ameaça. Eu estava gritando tanto que minha garganta estava estourando. Mas como eu poderia mudar a tendência que era considerada mainstream? Enquanto suportava o poder do demônio amaldiçoado com tudo que eles tinham, a luz que tentava nos separar dos grupos cívicos estava brilhando mais do que qualquer outra cor. A maneira como continuei a respirar rapidamente e a estender a mão regularmente foi tão sublime que até os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz bateram na testa. Lágrimas continuavam saindo dos meus olhos, talvez por causa da minha atuação soberba. Proteja-o. Devemos protegê-lo. Temos que proteger o continente das mãos desses empreiteiros demoníacos. Fazia muito tempo desde que eu inventei algo, mas finalmente consegui fazer isso mais uma vez. Suspiro. Mesmo que eu morra aqui hoje, não vou deixá-los tocar em você nem com um único dedo. Achei que fui longe demais com essa linha. No entanto, minha voz e olhos sinceros eram diferentes. Não foi mais impactante aparecer em ação às vezes do que simplesmente falar com palavras. Eu não tinha feridas, mas minha aparência me fazia parecer ferido. Acima de tudo,
Mostrei uma expressão que dizia às pessoas que havia atingido o meu limite em termos de força mental e física. Eu também mostrei o movimento do corpo que mostrava que eu estava prestes a desmaiar a qualquer momento. Esse tipo de voz sairia do inimigo. Não há necessidade de explicar mais, Gavene. Quer a multidão acredite ou não, só temos que fazer o que precisamos fazer. Isso é algo que eu nem queria desde o início. Eu entendo que você está sentindo bem o suficiente, mas temos que fazer o trabalho hoje. É isso que você e seus camaradas sacrificados por nós querem. Mas, líder, neste lugar, nós somos os ímpios. Eu nem esperava que alguém entendesse. Todos estão prontos para a batalha novamente, e leio que Leoning está exausto. Ele parece estar tendo dificuldades em ficar de pé agora. Não, na verdade não. Ouçam com atenção, meus irmãos, irmãs e camaradas. Não se deixe abalar pelas palavras do inimigo. Não se deixe abalar pela reação da multidão. Você não esperava que fôssemos lembrados como pessoas perversas. É natural que entremos para a história como negros de coração. Nossa vontade não é fraca o suficiente para entrar em colapso só porque não somos recebidos de braços abertos. Estou errado, líder. Não importa se eles dizem que isso é vingança pessoal. Mas todo mundo sabe que o demônio naquela máscara é o que precisa perecer. Uma pessoa. Se pelo menos uma pessoa se lembra de nossos sacrifícios e associações, isso por si só é motivo suficiente para erguermos nossa espada. Vamos lutar pelo continente. Camaradas da Ordem. Vamos derramar nossos desejos muito escondidos, nossa raiva e a justiça em que acreditamos sem arrependimento. Sim, líder. Sim, líder. Haverá alguém que nos reconhecerá, líder. Quando você propôs pela primeira vez, eu pensei que você estava louco, mas honestamente, acho que estou feliz por estar aqui com você agora. Obrigado, líder. Eu era um criminoso que não tinha para onde ir de qualquer maneira. Fui enganado pela Ordem para lutar por justiça uma vez, mas, no final, parece que serei lembrado como uma pessoa perversa. Mas eu não me ressinto disso. Foi pouco tempo, mas os companheiros da Ordem reunidos aqui. Nunca. Mesmo na morte, nunca esquecerei ninguém. Então vamos ser o maligno, líder. Não é certo para nós? Afinal, este é o meu túmulo. Olhe para mim agora só porque conheci o homem errado. Líder. Sempre confiaremos e seguiremos você. Nunca me arrependerei da escolha de hoje. Certamente seremos lembrados. Com certeza. Como vocês estão indo para o céu, seus bastardos empreiteiros demoníacos? Todo mundo. Todos. Obrigado. Ah, eles são muito emocionais. Não fui quase enganado momentaneamente. Era desconfortável vê-los reunindo energia como os guerreiros da justiça se preparando para a batalha final. Eu também odiava vê-los acreditar que a justiça realmente estava com eles. No entanto, quando vi o grupo de empreiteiros demoníacos gradualmente revelando suas verdadeiras cores, aplaudi internamente. Gritos espantados começaram a ser ouvidos de todos os lados, e a multidão estava aplaudindo. Proteja o presidente. Você não pode deixar de lado a esperança do continente. Proteja a luz do continente. Presidente. Eu acredito que você vai superar isso. Se eu tivesse sido capaz de usar Genkidama, os poderes de todos teriam se unido como um. Meu corpo cambaleou como se já tivesse atingido seu limite. No entanto, os aplausos da multidão me fizeram levantar. Afinal, a luz do continente nunca se apagaria em nenhuma circunstância. Regressor Instruction capítulo 581, Sacrifício Supremo, 1, pelo menos, você sobreviveu, Rafael. Líder. Eu não estou olhando para você. Eu também não estou culpando você. Estritamente falando, não é por causa de você, é tudo por causa da minha opinião pessoal. Eu estou com medo. Estou com medo, Rafael. Líder. Estou com medo de que ninguém vai se lembrar do nosso verdadeiro eu. Estou com medo de que eles vão pensar que somos apenas empreiteiros sujos que venderam nossas almas a um demônio. Temo que nenhuma pessoa, nem mesmo uma, jamais nos entenda. É por isso que eu quero que você viva. Eu quero que você sobreviva e assista ao nosso fim. Vai ser difícil, mas espero que você possa assumir esse papel. Não é, Senhor. Você não precisa pensar nisso assim. Não podemos esperar que todos eles entendam, mas deve haver alguém em algum lugar que entenda. Certamente haverá alguns que se lembrarão e honrarão o que estamos fazendo. Definitivamente haverá pessoas que entenderão o nobre significado por trás das ações da Ordem. Não,
Seremos lembrados como maus. Independentemente de isso ser bem-sucedido ou fracassar, o mundo nos tratará como maus e nos amaldiçoará. Isso nunca vai mudar. Mas Rafael, mesmo uma pessoa está bem. Se pelo menos uma pessoa se lembrar de nós. Sim, tenho certeza de que esse consolo sem sentido significará muito para os membros da ordem. Mas espero que você possa testemunhar nosso fim. Eu quero que você mantenha isso em seu coração e mente até o fim. Eu quero que você conte nossa história. Começamos isso simplesmente por vingança, mas ainda assim, espero que eles se lembrem de que alguns lutaram por nossa terra e pela justiça do continente. Por favor. Vou lutar com você, Senhor. As mortes de nossos camaradas. Sua morte. Eu não posso simplesmente assistir. Este é o meu último pedido. Meu último pedido. Líder. Eu não tive escolha a não ser assistir silenciosamente ao início da batalha feroz. Meu único dever era continuar assistindo pessoas tão nobres sacrificarem suas vidas por uma causa. Nossos pontos de partida foram diferentes e o começo não foi bom, mas no final, como eu poderia descrever a maneira como a ordem fez seu caminho em direção ao objetivo certo? Talvez nenhuma expressão possa representar nossas ações. Nenhuma palavra bonita seria capaz de mostrar nossos sentimentos. Eu me senti amaldiçoado por ser forçado a testemunhar a situação impotente. Minhas mãos tremiam e eu suava friamente. Minhas emoções foram abaladas, fazendo-me morder os lábios com força, mas as lágrimas continuaram a sair dos meus olhos incontrolavelmente. Eu queria virar a cabeça toda vez que houvesse uma grande explosão. Eu não tinha confiança para olhar para aquela batalha feroz até o fim, mas era minha responsabilidade manter os olhos abertos e olhar para o fim de todos. Foi a última missão que pude fazer como membro da ordem. Não dê um passo para trás. Não dê um passo para trás. Um pouco mais. Um pouco mais. Se você estender a mão um pouco mais, você pode definitivamente entender. Pense nos últimos dias. Continue andando. Vamos pensar sobre o que estamos aqui. Eu deveria ter estado lá também. Ele pode parecer temperamental, mas Gavin era realmente mais caloroso do que qualquer outra pessoa. Luciela ingressou tarde, mas sempre foi a peça central como a maga da ordem. Jean Valjean, da República, foi marcada como criminosa por roubar pão, mas na verdade teve que alimentar seus irmãos mais novos para sobreviver. O padre Serviola silenciosamente nos apoiou por trás. Eu podia ver todos eles atacando. Eles já haviam ultrapassado seu limite. Algum tempo se passou desde que seus corpos começaram a entrar em colapso. A produção que poderia ser produzida foi ultrapassada há muito tempo. Ia ser doloroso. Nenhum deles falou, mas todos certamente estavam com uma dor insuportável. Mover as pernas, balançar as espadas, amarrar o prisioneiro e até gritar em voz alta causaria uma tremenda agonia. Eu podia ver isso mesmo que eu não estivesse com eles. Embora evidentemente mostrassem a sensação de serem queimados pelo fogo do inferno através de seus rostos carrancudos, eles ainda se moviam constantemente. Quem poderia olhar para tal cena e pensar que são simplesmente pessoas que assinaram um contrato com um demônio? Quem ousaria repreendê-los por serem imundos depois de vê-los tentando resistir ao mal absoluto, mesmo às custas de suas próprias vidas? Talvez ninguém pudesse negar o quão sublimes eles eram. Definitivamente. As pessoas definitivamente reconheceriam seu sacrifício. Todos que olhassem para a cena daquela batalha feroz acabariam entendendo os motivos da ordem. Foi então que uma voz veio bem ao meu lado. Esses malditos bastardos. Por causa desses empreiteiros demoníacos sujos, o presidente Lei Keelong. Xerar. Presidente, espere. Por favor, espere. Espere, Cardeal Honorário Lei Keelong. Espere. Vou orar. Rezo para que o cardeal honorário se livre desta provação. Todos, vamos orar. Vamos orar pelo cardeal honorário Lei Keelong, que está resistindo contra eles por pessoas tão insignificantes quanto nós. Minhas mãos agora estavam tremendo. Isso porque eu podia sentir uma hostilidade desconhecida nas vozes vindas de todos os lugares. Aqueles malditos bastardos que contraem demônios. O continente não é seu. A luz nunca perderá. Nunca. Não é ele. O que você deve apoiar não é aquele golpista. Olhe para aqueles seres repugnantes que venderam suas almas voluntariamente. Eu ficaria com medo de vê-los mesmo em meus sonhos. De onde vieram esses bastardos? É o fim do mundo, o fim do mundo. Como os demônios ainda influenciam muito as pessoas,
Nosso presidente está naturalmente trabalhando duro neste projeto. Não foi tudo isso que o presidente previu? Esses demônios imundos destruíram parte do nosso prédio. Ele não é o único comprometido com o continente. Somos nós. Nosso pedido. Que realmente serve ao continente. Espere, Shuya-jin. Esmague suas cabeças. Por favor, proteja o cardeal honorário, Shuya-jin. Por favor. Não podemos simplesmente assistir assim. Quem puder lutar, vamos pegar em armas. Não podemos simplesmente ficar parados enquanto o presidente está sofrendo. Não podemos assistir mais. Quanto tempo temos que nos esconder atrás do presidente? Nós também. Vamos provar aqui que adicionar até mesmo uma pequena quantidade de força pode causar uma grande diferença. Todos. Suas espadas não devem ser apontadas para os membros da ordem. Esse bastardo é um golpista. Isso mesmo. É uma força fraca, mas também podemos lutar. Mesmo que morramos aqui, queremos ajudar o continente e o cardeal honorário. Eu vou lutar. Vamos. Vamos começar a fazer algo para variar. Isso não está certo. Isto é. Isso não está certo. Estamos chegando, presidente. Você só vai atrapalhar se for. Olhe para isso agora. Ele não consegue se concentrar adequadamente. Porque podemos nos machucar. Observar e orar à distância é tudo o que podemos fazer. Se você tentar adicionar um pouco de força meia boca a ele, você criará uma chance para os empreiteiros demoníacos. Por quê? Pense porque o cardeal honorário não está deixando de lado esse poder caído. O líder não é um empreiteiro demoníaco. O que devemos fazer? Ore. Como sempre, a deusa não está olhando para o cardeal honorário. Ore. Eu podia ver meus companheiros de equipe vomitando sangue enquanto lutavam incansavelmente até o fim. Era muito diferente. O cenário que eu estava pensando e o dos outros estavam distantes. Até eu estava confuso sobre qual justiça era real. Eu não conseguia entender aqueles que chamavam os membros da ordem de bastardos amaldiçoados, malditos bastardos demoníacos e até chegaram a usar linguagem abusiva direcionada a eles. Eles não sabiam nada sobre o líder e os membros da ordem. Eles não sabiam nada sobre os segredos e verdades do cardeal honorário. Você não sabe de nada. Valeu a pena dar a vida por essas pessoas? Para proteger o continente. Para pessoas tão fechadas. Porque estamos brigando. Eu podia vê-los caindo um por um. Sempre que um caía, aplausos saíam de todos os lados. Para essas pessoas. Porque tivemos que passar por tanto sofrimento. Bom trabalho. Eu sempre acreditei. Elimine todos aqueles empreiteiros demoníacos sujos. Cuidado. Eu me perguntei o que os membros estavam pensando naquele momento. O que eles estavam pensando enquanto ouviam aquelas vozes. Espere, líder. Minha voz chegaria até ele. Não perca para um golpista tão sujo. Não perca. Espere. Espere. Não caia. Espere. Não caia. Esperar. Estamos torcendo por você. Espere. Fiquei no meio da multidão e gritei, mas não havia como alcançá-lo. Esses malditos bastardos estão se levantando novamente. Esses vios empreiteiros demoníacos estão se levantando. Bastardos sujos. Como eles podem se mover mesmo que seu coração tenha sido perfurado? Eles são monstros reais. Olhe para eles cuspindo saliva vermelha escura. Temo que o cardeal honorário seja exposto a essa energia. Assista. Veja esses demônios se erguerem novamente. Todos os que caíram estão de pé. Eu os alcancei. Minha voz realmente os alcançou? Eu não tinha certeza se realmente foi minha voz que fez com que os membros se movessem novamente. Provavelmente foi uma ilusão. Como os membros poderiam distinguir minha voz perdida na multidão? No entanto, não havia nada que eu pudesse fazer além de gritar. A única opção que me restava era dar meu apoio e confiar que chegaria até eles. Um milagre. Se Deus realmente existisse, eu esperava que ele fizesse um milagre acontecer para aquelas pobres pessoas. Para aqueles que foram feridos e abandonados pelo mundo, mesmo um pequeno milagre. Por favor, alcance-os. Não foi um pedido difícil. Por favor, alcance-os. Eu queria que ele lhes desse o poder de se mover, mesmo que por um pouco mais. Por favor, alcance-os. O poder de resistir ao mal absoluto do continente. Espere. Esperar. Espere. Espere. Cardeal honorário Lei Keelong. Espere. Hugo. Segurar. Esperar. Hugo. Espere. Bom trabalho. Shuya-jin. Bom trabalho. Cheire. Esperar. Segurar. Espere. Vamos orar. Vamos todos rezar pelo cardeal honorário, o presidente.
Cheire. Levante-se. Hugo. Oh, Deus. Por favor. Por favor, um milagre. O presidente está se levantando novamente. Vamos torcer por ele um pouco mais. Espere. E imediatamente depois disso, enquanto eu lentamente virava a cabeça, pude ver que o líder me encontrou misturado na multidão. Eu não conseguia vê-lo direito devido às lágrimas cobrindo meus olhos, mas vi que ele estava definitivamente sorrindo. Eu podia ver que seu rosto estava dizendo, obrigado por enviar seu apoio, certamente ouvi sua voz e está tudo bem agora. Eu os alcancei. Obrigado. Eu os alcancei. Cheire. Obrigado. O líder se levantou novamente, sua espada firmemente agarrada, e os membros seguraram as mãos uns dos outros, compartilhando seu último poder restante. Vencer. Por todos os meios. Vencer. Esse foi o fim de nossa longa jornada. Mantive meus olhos abertos e observei todo o caminho, nunca virando a cabeça em covardia. Eu tive que testemunhar o fim deles. Você tem que vencer. Regressor Instruction capítulo 582, Sacrifício Supremo, 2. Eu não sabia exatamente como explicar, mas senti que tinha me tornado vilão por algum motivo. Eu não gosto do jeito que esses bastardos estão olhando para mim. Eles realmente acreditavam que eram os justos, fazendo com que eu ficasse um pouco mais relutante. Eu não sabia a razão por trás do comportamento deles, mas se eu fosse adivinhar, eu pensei que poderia ser porque o que eles estavam mostrando era a estrada real do clichê. Não foi lindo ver que eles foram negligenciados pelo mundo, mas insistiram em agir de forma justa e correta até o fim. A maneira como eles confiavam um no outro, juntamente com seu forte companheirismo, valia uma salva de palmas. No final, parecia que eles queriam mostrar seus motivos através de um belo final, mas, infelizmente, eu não tinha a intenção de me tornar vítima de tal clichê. Se a situação piorasse, eu estava preparado para recuar a qualquer momento. E mais do que qualquer outra coisa, não há como perdermos. A luz no continente nunca se apagaria. Eu preciso fazer um esforço também. Sua atuação é incrível. Ainda estou longe disso. Eles não estavam realmente pensando que sua justiça estava certa? Foi quase engraçado quando pensei nisso. Aqueles que pareciam demônios nojentos e sujos estavam mostrando expressões tão apaixonadas. Embora eu sentisse que eles estavam cuspindo no meu rosto, era difícil ganhar a simpatia do público, mesmo que eles gritassem para que os outros os reconhecessem quando eles se parecessem com isso. Havia muitas diferenças visuais em relação à aparência de cabelos prateados de Doon Quilong, correndo com saliva tingida de sangue fluindo de sua boca e com olhos avermelhados. Eles pareciam mais descendentes de um demônio do que guerreiros da justiça. Em alguns aspectos, eles nem se pareciam com humanos. Sorri enquanto os observava cair miseravelmente durante a tediosa batalha, mas continuei a exalar respirações ásperas para manter o equilíbrio. Espere. Não desista. Espere, Cardeal Honorário Lei Quilong. Continue. Hugo. Esperar. Hugo. Continue lutando. Bom trabalho, Shuya-jin. Bom trabalho. Cheire. Esperar. Segurar. Hein? Vamos orar. Vamos todos rezar pelo Cardeal Honorário, pelo presidente. Cheire. Levante-se. Hugo. Oh, Deus. Por favor. Por favor, dê-lhes um pequeno milagre. O presidente está se levantando novamente. Vamos torcer por ele com mais força. Espere. Os sons de aplausos vindos de todos os lugares naturalmente me fizeram sentir muito bem. Eu senti que queria dar um aperto de mão a eles, mas não consegui. Isso porque a atmosfera da facção inimiga havia mudado. Todo mundo ouviu? Sim, líder. Nós podemos fazer isso. Não podemos deixar tudo acabar aqui. Definitivamente, podemos ter sucesso. Lembre-se de que vivemos apenas para este dia. Senhor. Acho que estou acabado. Líder, por favor. Por favor, suba devagar. Obrigado por tudo, Sir Viola. Meu poder é fraco, mas quero que você use. Não carregue nas costas. Por favor, aceite minha força. Fique à vontade. Não deixe que isso sobrecarregue. Líder. Foi a minha vida. Significativo? É claro. Obrigado. Você. O atraso era bastante longo toda vez que um deles caía. Além disso, parecia que eles estavam fazendo algo que se assemelhava a um despertar. Seu poder mágico estava visível e gradualmente sendo amplificado. Mesmo quando eu verifiquei com os olhos da minha mente, pude ver que o chefe da ordem estava ficando mais forte.
Seu corpo parecia já ter atingido seu limite. No entanto, sua própria energia estava se expandindo tanto que nem eu podia acreditar. Talvez ele estivesse sentindo mais. Que um milagre estava acontecendo, que eles seriam capazes de fazê-lo, que poderiam ter sucesso em sua missão. Eles ganharam mais poder para se mover um pouco mais, e tudo isso se deveu a seus colegas e a todos aqueles que os apoiaram. Foi um pequeno milagre criado pela fé e confiança, companheirismo e justiça, e é claro que ele instintivamente se sentia assim. Mas isso não era impossível. Obviamente, esse tipo de despertar existiu. Houve casos como Park Deokegu. As estatísticas podem aumentar devido ao crescimento interno, como a iluminação, e até cresceram explosivamente em situações perigosas. A tese sistemáticas sobre o despertar estava surgindo com frequência. No entanto, o caso com esses empreiteiros demoníacos era completamente diferente. Se o despertar fosse tão fácil quanto o despertar que esses caras mostraram com sua companhia, ninguém morreria em uma expedição. Uma história interessante logo saiu em um artigo relacionado, afirmando que o despertar também exigia algumas condições. Lembrei-me também de que procurei o autor da tese de Azul porque era algo com o qual eu também concordava. O mais importante era que o crescimento mental tinha que ser a base. Isso significava que a mente tinha que ser preparada com antecedência proporcional ao corpo que precisava crescer rapidamente. Claro, eles não poderiam ter essa mentalidade. Não, em primeiro lugar, não havia crescimento normal, incluindo mentalidade. Indivíduos que haviam assinado um contrato com o demônio e ultrapassado seus limites no passado, mesmo supondo que crescessem da maneira usual, não poderiam obter a mesma força que tinham naquele momento. E eles vão evoluir mais uma vez aqui? Isso é besteira. Besteira. Vice-mestre da guilda. Isso é. Yejin, você não deve ficar agitado. Tosse, talvez. Parece que eles estão amplificando o poder do demônio com o qual contrataram. O quê? Os demônios usam energia negativa para agir. As emoções negativas que os humanos têm são seu poder e sua fonte de energia. Raiva contra o mundo e sentimentos como vingança e inferioridade. Provavelmente estão ampliando o poder desse líder. Sim, estou dizendo isso para vocês, membros da ordem, ouvirem. Filhos da puta, vocês realmente não querem dizer que estão aqui com um sentimento nobre para proteger o continente, não é? Eles também podem ser pessoas lamentáveis. Para alguém como você. Está pensando nisso. Yejin, vamos lá. Eu sou uma pessoa calorosa quando você me conhece. Eu também não quero pensar assim, mas eles são lamentáveis. Eles não sofreram lavagem cerebral pelo invocador de demônios Jin King? Olhe para esses pedaços feios de emoção misturados de maneiras diferentes. E a maneira como eles mudaram devido a esses sentimentos. Presidente, você não precisa sentir compaixão por eles. Eu não sinto compaixão. Tosse. Senhora Lian. O que eu sinto é arrependimento. Se eu os tivesse conhecido um pouco mais rápido, talvez eu pudesse tê-los conduzido no caminho certo. Eu poderia tê-los impedido de se transformar em alguém cheio de vingança, inferioridade e raiva. Presidente. Seus bastardos reacionários. Você não precisa ser assim. Eu não disse nada de errado. Você realmente acha que ele foi despertado por causa de sua companhia? Isso nunca vai acontecer. Aqueles que já assinaram um contrato com o demônio obtêm novos poderes por causa de seu senso de missão. Isso é besteira. Abram os ouvidos e ouçam com atenção, porque estou dizendo tudo isso por sua causa. Presidente, você está bem? Sim. Estou bem, senhora Lian. Eu sou. Tudo bem. A luz estava em meio às ruínas do local. Não seria estranho derramar lágrimas sem saber. Eu estava preocupado que Xuejin notasse que eram lágrimas de crocodilo, mas tudo o que ela fez foi virar a cabeça ligeiramente. Ela provavelmente não teve tempo para mordiscar os pequenos detalhes. Como ela recentemente começou a gostar de mim até certo ponto, e o mal-entendido sobre mim havia sido esclarecido, pensei que ela teria jogado junto se tivesse visto através das minhas lágrimas. Talvez ela pensasse que eu estava simpatizando com eles. E Yejin sabia que eu estava em uma situação semelhante, afinal. Em vez disso, foram os bastardos reacionários, os empreiteiros demoníacos, que reagiram às lágrimas de crocodilo. Isso. Desprezível. Abominável. Bastardo vil. Vocês são os vis. Eu não sou o único derramando lágrimas de crocodilo, seus malditos empreiteiros demoníacos. Olhe para ele, corroendo o poder de seus colegas.
Os mesmos camaradas com quem ele estava trabalhando são tratados com indiferença por ele. Como? Como ele se tornou assim? Foi um comentário inútil que menosprezou a cena que poderia ter feito as lágrimas caírem se fosse uma situação normal. Notei o cara tremendo. Seus olhos estavam ficando mais vermelhos e a saliva que fluía de sua boca estava se tornando cada vez mais abundante. Hugo. Isso deve parecer pegajoso. Bastardo desprezível. Eu vou te matar. Eu certamente vou matar pelo menos você. Vou me certificar de rasgar seu membro por membro. Vou confortar os espíritos de Jin King e de meus camaradas caídos. Pense cuidadosamente se é a raiva deles ou a sua própria raiva que você realmente quer confortar. Tosse. O demônio está manipulando você. Você está sendo enganado. Por Jin King e seu contratante. Eu sei que você sente um grande ódio contra o mundo, e eu entendo que você sentiu que não tinha escolha a não ser seguir o caminho sombrio por causa disso, mas pode não ser tarde demais. Eu posso ver a pureza que é suprimida aos seus olhos. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: pelo que você está realmente lutando? É verdade que o que você realmente quer é para o continente? É realmente por isso que você assinou um contrato com um demônio? Olhe com cuidado para ver se sua mente está iludindo você. Tosse. Não pode ser isso. Na minha opinião, você não é tão nobre quanto pensa. Pense no que é. Que você realmente quer. Você só quer vingança e rancor, filho da puta. Ou talvez você esteja se sentindo inferior. Honestamente, não é da minha conta, mas eu sei disso. Você não é um aliado da justiça e não é vítima de um clichê que é incompreendido pelo povo. Você está apenas um monstro feio. Derramando lágrimas tão claras quanto o orvalho da manhã, coloquei um sorriso nos lábios para ele ver. Não seria visível para a multidão, mas seria claramente visível para ele. Na verdade, eu estava provocando. Eu estava rindo deles porque era assim que eles realmente eram, nada mais. Eu não sabia se minha expressão, que Leiji chamou de totem provocativo animado, funcionava, mas ele acabou perdendo a paciência de qualquer maneira. Não é mais ninguém. Mas você. Não somos depravados o suficiente para que você tenha o direito de dizer isso. Palavras que insultam os membros da ordem são absolutamente imperdoáveis, seu bastardo. Eu vou te matar. Eu certamente vou matá-lo, de novo e de novo. Vou cuidar para que sua vida termine mesmo que eu tenha que jogar tudo fora, seu golpista sujo. Sim, está certo. Essa é a posição de seus rapazes. Não. Vou me certificar de que sua morte não seja rápida. Vou cortar seus membros e jogá-lo nos chiqueiros para viver com o gado. Depois de arrancar a língua, seus olhos que testemunharam nosso fim também o queimarão de medo, seu homem nojento e enganoso. Eu vou te destruir, seu bastardo demônio que engana o continente. Eu certamente vou te matar. A reação é boa. Se houve um problema, foi que a resposta foi melhor do que eu pensava. O cara que começou a sugar a magia de seus companheiros teve sua pele humana arrancada, revelando a carne por dentro. A carne roxa morena gradualmente se expandiu e começou a penetrar na superfície de seu corpo. Ele estava crescendo, transformando-se em um monstro indescritível. Sua aparência me deu náuseas só de olhar para ele, e seu corpo logo me fez perder o apetite devido ao muco sujo que pingava dele. Eu poderia afirmar que ele era uma causa completamente perdida até então. Ele não apenas foi comido por um demônio, mas também se tornou um tolo que não conseguia pensar em mais nada. Ele havia se tornado uma abominação que agia com base em nada além de instintos. Matar. Eu vou te matar. Eu devo te matar. Vingança. Porque ele mudou assim. Não, sua aparência não importa, mas porque ele se tornou tão forte. Quem diabos era o demônio que assinou um contrato com aquele bastardo? Que tipo de ser ele era? Outros poderiam entregar tanto poder mesmo com a porta de invocação fechada. Estou me perdendo em pensamentos. O cara respirou fundo. Grande energia se acumulou em sua boca, que logo explodiu na forma de um raio. Eu habitualmente levantava minha mão para fazer um escudo de ossos, e ainda assim porcaria. Os ossos foram destruídos quase imediatamente. Logo percebi que não precisava tomar contramedidas devido à aparência da entidade bloqueando a frente. Não tenha medo. Eu serei seu escudo. Era uma frase que eu já tinha ouvido muito antes. O que devo dizer? A voz era familiar. Park Deok-guian Kim. Com um som alto, o ataque que o monstro fez foi desviado com facilidade por seu grande escudo. Você cresceu.
Você realmente cresceu. Como você cresceu tanto? Ele me lembrou de uma fortaleza. Já faz um tempo, Yungnin. Eu senti sua falta. Sim, já faz um tempo. Seu bastardo porco. Com isso, sorri sem saber. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.